moderador da Cúria de Luanda desde 2023. Vigário da Freguesia de Santa Cruz, na Madeira, de 2013 a 2017. Representante da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé nas sessões públicas do Parlamento angolano desde 2014. Vigário-geral. Membro do Centro de Fé e Cultura do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UCAN. Membro da Associação Portuguesa dos Advogados Canônicos. Membro do Grupo de Canonistas Angolanos de 2019 a 2021. No dia 28 de outubro de 2021, foi nomeado Bispo Auxiliar de Luanda, ordenado a 23 de janeiro de 2022. Em 2022, foi nomeado administrador apostólico da Diocese de São Tomé e, no presente ano, cessou a sua administração apostólica. Para esta segunda sessão, temos como tema o direito matrimonial canônico diante das implicações pastorais. Depois de lida a biografia, convidamos gentilmente Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Lumiere Pedro Bente a tomar a palavra. Obrigado, senhora seminarista. Quintas, ouvindo a leitura da biografia, recordei-me de alguns dias antes da minha sagração episcopal. Ali a comissão técnica começou a insistir ali: senhor padre, biografia, senhor padre, biografia para escrever ali. Bom, eu disse: só tenho 4 pontos. O primeiro ponto, nasci. O segundo ponto, estou a viver. A linha A do segundo ponto, vou realizar o que o Papa me pediu. E o terceiro e último ponto, vou morrer. Tudo. Eu disse: está bem, seu padre, vamos investigar. Podem investigar e depois encontraram tudo que ficou escrito nos programas. O senhor Quintas, muito obrigado pelo esforço. Foi vascular. Foi vascular. Eu saúdo-vos a todos. Saudação ao senhor Reverendo Padre Fausto Avelino Capuma Dalla, reitor do seminário. Reverendo senhor Padre Augusto Malenga, diretor dos estudos do Seminário Arquiepiscopal Sagrado Coração de Jesus de Luanda. Saúdo os colegas conferencistas, os que estão aqui e aqueles que depois vão aparecer. Saúdo os digníssimos e digníssimas professores e professoras e toda a equipa de formadores e formadoras, tanto aqui a nível da escola como fora desta instituição. E, obviamente, uma saudação aos estudantes, sobretudo destes 2 cursos, Filosofia e Teologia, e uma saudação também aos convidados que vieram para refletirmos juntos, e uma saudação a todos os que, por intermédio de plataformas de comunicação, estão a acompanhar e certamente nos seus devidos lugares hão de implementar o conhecimento e a doutrina que por aqui está a passar e é objeto de reflexão e também de desenvolvimento humano. Eu fui convidado pela direção dos estudos deste nosso seminário Sagrado Coração de Jesus de Luanda para participar da Semana de Reflexão Teológica 2024, com o lema A Família e os Vendavais da Secularização. Como conferencista, me foi pedido falar sobre o tema o direito matrimonial e as implicações
pastorais. Aceitei o convite com alguma reticência, porque no mundo acadêmico e atendendo à extensão científica do tema matrimônio, temos outros professores no seminário que tratam deste tema, o direito matrimonial. De qualquer forma, eu disse sim, não só como técnico, utroquista. Utroquista são aqueles especializados em direito civil e canônico, mas porque eu sou agente de pastoral e a formação contínua sobre questões relacionadas com a família e matrimônio é fundamental. A formação contínua é fundamental. Não quero dizer obrigatória. Agora entra o estudo e a reflexão deste tema para uma diversidade de destinatários e não só para os estudantes do curso geral que têm a obrigação institucional e acadêmica de estudar a cadeira de direito matrimonial. Quer dizer, todos nós, nesta aula, somos destinatários daquilo que a Igreja entende direito matrimonial e se esforça na salvaguarda de princípios e normas que, primeiro, põem acima, passar a expressão, o valor família. E depois, tal como a indicação de Deus e de Jesus, defendem o sacramento de matrimônio. Para uma melhor compreensão, e estando num ambiente acadêmico, mesmo sem quadro X, pensei em apresentar o tema seguindo a seguinte estrutura metodológica. É mesmo uma estrutura letiva. O senhor Quintas não me disse quantos minutos terei. Pronto, obrigado. Pois, primeiro, preocupei-me, logo que o Sr. Padre Augusto me confiou o tema, preocupei-me primeiro, vermos um pouco o problema da terminologia. Existem muitas expressões, umas provenientes de outras culturas e línguas, outras adoptadas as expressões em função do ordenamento jurídico, tanto o canônico, desde 1917, como o ordenamento jurídico nos Estados. E, portanto, as expressões fazemos o cuidado de compreendê-las para não atrapalharem o conceito ou a doutrina. E se o conceito e a doutrina ficam atrapalhados, pronto, a norma fica pintura, e então não legisla, não orienta, nem regula. Então seria um primeiro ponto, terminologia, quer dizer, um bascular de várias palavras que serviram ao legislador determinar o princípio, ou então o norma de observação obrigatória. Depois, no segundo ponto, vou falar do sacramento do matrimônio na legislação canônica. Sacramento do matrimônio. Depois, o terceiro, pronto, já um aterrar um pouco, eu e os irmãos, todos os irmãos, no tema que me foi confiado, então, o direito matrimonial e implicações pastorais. Também aqui fiz um pouco de esforço, baseando-me em algumas zonas da minha atuação pastoral. Portanto, a pastoral material nas comunidades, a pastoral acadêmica no seminário para formar padres no futuro, e depois uma outra que é pouco falada, mas agora por causa de meios de comunicação social e também por causa de algumas crises na estabilidade do sacramento de matrimônio, os fiéis já começam a procurar. Ou procuram o padre pároco, ou então procuram o bispo na cúria.
refiro-me à pastoral judiciária. E todas as terças e quartas, todas as manhãs, é este tipo de pastoral que me empenha e costumo chegar ao refeitório já todo estragado. Já todo estragado. A pastoral judiciária que acontece nos tribunais eclesiásticos. Depois, certamente também servirá para a secretaria alguma indicação das fontes, não é? Organizando-as, estão as fontes normativas, desde os documentos do Concílio Vaticano II, depois o Código de Direito Canônico de 1983. Não poderia avançar sem observar, assim em termos letivos, o Diretório Pastoral da CIASTE e depois uma série de obras que eu mencionei aqui, que fazem a hermenêutica da legislação sobre as uniões conjugais ou então sobre o sacramento de matrimônio, né? A notabilidade. Então, terminologia e o significado próprio dos institutos. Eu preferi usar mesmo esta expressão. Institutos, não em termos de período de formação ou lugar de formação, como muitas vezes ouvimos falar, instituto para... Refiro-me a um grupo de princípios que regulam uma determinada matéria. O matrimônio é um deles, o instituto matrimônio. Ou então a família é um instituto, quer dizer, conjunto de várias situações, e para o legislador estão colocando significado dos próprios institutos. Então, primeira terminologia, que não é só de um termo, esse é o problema dos juristas, é o problema das três formas de união conjugal. Eu pensava, quando comecei a trabalhar sobre este problema, que seria só o problema de Angola. Afinal, não é só o problema de Angola. Três formas de união conjugal. E depois veremos outras formas, assim na nomenclatura de matrimônio, e às vezes entre nós aqui costuma criar uma pequena confusão na determinação de conceito. Quais são essas três formas de união conjugal entre nós e Angola? Existe o chamado união, uns dizem familiar, outros dizem tribal ou tradicional. Dois autores que encontrei ali, um deles até é espiritano. Nunca aceitei este conceito, união tribal ou união tradicional. A semana passada ainda voltei a ouvir este conceito numa outra atividade, tal como esta na Universidade Católica, casamento tradicional. Muito bem, a única coisa que eu quero transmitir aos irmãos é que naquela forma de união familiar existe uma expressão muito institucional também. A expressão vem escrita ou apresentada na língua africana de Angola, Kimbundo. Esse instituto se chama alembamento. Alembamento. Na comparação do alembamento, é assim mesmo, eu outra vez quando estava lá como vigário paroquial, na paróquia de Santa Cruz Madeira, eu tinha o catequista de Kimbundo, perguntei-lhe, seu catequista, como se diz, alambamento ou alembamento? O catequista disse, só padre, é alembamento. Talvez por problema original da língua. Alembamento. Pois, fiquemos por aí, é uma expressão muito conhecida. Os problemas que aquela forma adquiriu
infelizmente, problemas difíceis deturparam o real conceito de alembamento. Por exemplo, são as cartas de pedido, é a lista não sei quanto mais, é o bate-porta, seja um momento assim que antecede a verdadeira festa do alembamento. O bate-porta, não sei quanto mais, nos anos de 2008, 2009, 2010, depois do regresso dos outros países, indo assistir estas festas de alembamento, pronto, eu comecei a ver, isto é já um casamento ou é ainda, eu me dizia, não, sou padre, é bate-porta. Bate-porta, quer dizer, ele com os dele foram bater a porta dela, ou da família dela. Depois, isso é festa de quê? Não, é seu padre, é pedido, claro, grande festa. E depois, quando é que será o casamento? Infelizmente, alguns ficavam ali no bate-porta e pedido, já não havia mais a celebração solene e oficial do casamento. Pronto, podemos ficar aqui, né? Portanto, a forma familiar muito significativa. Depois veremos quais são os elementos que unem as três formas e por isso mesmo aparecem aqui como elemento letivo e acadêmico. Uma segunda forma poderia ser o casamento civil. O casamento civil entre nós. Né? O casamento civil, pronto, um homem e uma mulher apresentam-se ao Estado com este desejo de quererem formar família. Desejo de quererem formar família. E o Estado faz uma rápida e técnica preparação. Faremos o esforço de comparar aquela preparação que o Estado faz e a preparação que a Igreja Católica também faz, chamada CPM. Será que o Estado cumpre os passos fundamentais para avaliar a idoneidade, a capacidade e a maturidade dos jovens assumirem-se em casamento civil? O Estado verifica o requisito jurídico ou objetivo de idade, por exemplo. Arruma uma série de documentos, sim. O Estado faz a publicidade, mesmo a tal publicidade agora com alguma dificuldade. Se usarmos o critério na sede da administração, ela já não anda ali, mesmo que o bilhete indique que a residência dele é ali. Se usarmos o critério de localização bairro, mais difícil ainda. Onde é que o Estado faz a publicidade para que espere informações de ajuda e ele certificar-se e homologar aquela união conjugal? De qualquer das formas, pronto, é aquela união que acontece na conservatória e com o representante do Estado conservador ou a conservadora. Realizado o ato, os dois ficam unidos e adquirem aquele efeito jurídico civil e com as consequências que já sabemos, casados, e depois combinam relativamente à gestão de bens, repito, combinam relativamente à gestão de bens. Fiz essa repetição porque lá para o fim do meu discurso é um outro problema de crise na família constituída pelo Estado. Uma terceira forma seria o casamento na igreja. O casamento na igreja. Esta expressão assim, casamento na igreja, só portanto, o complemento circunstancial de lugar ou ablativo pode dificultar o verdadeiro conceito daquela forma. E no estudo da elaboração do acordo quadro, que graças a Deus agora está vigorado, foi um ponto de discussão. Casar na igreja. E hoje não é mentira, ouvir-se perguntar qual igreja. Quando se começou a pensar
no acordo quadro, a norma do âmbito de direito internacional aplicado em Angola, como é que se diz, sobretudo elas, seria bom se o ato fosse realizado na igreja e com uma tal estabilidade, segundo elas. Ali em Paris, perto da Basílica Notre-Dame e Colônia, há nas duas zonas turísticas uma coluna onde os turistas, sobretudo os enamorados, passam sempre, e naquele tronco, penso que um ou outro já passou por lá, sabe disso, e os jovens, sobretudo aqueles enamorados, na fase de namoro ou noivado, levam cadeados. Levam cadeados e depois quando chegam lá, tumba, tá? E fecham. Em 2014, tivemos a ocasião de passar por lá, não sei se foi 2014, por ocasião o Papa Bento XVI chegou a visitar Paris, e então aquele tronco começou a ceder. O tronco de cadeados fechados lá começou a ceder. E alguns diziam, pois é, o tronco de cadeados está a cair, é porque os problemas lá dos que fecharam o cadeado aumentaram. Os problemas aumentaram. Portanto, casar na igreja, sacramento de matrimônio. Quer dizer, um ato subordinado no ordenamento jurídico canônico. E nós sabemos, depois falarei rapidamente, os requisitos para esta sacralidade ou sacramentalidade daquela união conjugal, né? Homem e mulher. Então, e como sabemos, a bênção, o autor da união, este também foi outro problema quando da elaboração do acordo quadro. O autor daquela união é Deus. E depois apareceu o princípio bíblico, aquilo que Deus uniu, nenhum homem tem o poder de separar. E agora, como é que vai acontecer relativamente à cura de uniões feridas, ou então uniões que estragaram? Como será? E costuma ser uma pergunta de mais de uma hora e meia, a explicar ao fiel que foi lá no bispado dizer, padre, separa melhor, porque já não está a aguentar mais. Pois, no Estado existe um instituto chamado divórcio. O Estado angolano adquiriu, vamos dizer, aceitou este instituto e o colocou no ordenamento jurídico. 2000, com o Código da Família 1988, com o Código da Família angolano. Pois, mesmo aceitando o instituto divórcio, nunca o conservador diz, eu vos caso em nome do Estado e se não correr bem, podeis separá-los. Não. O conservador quer dizer isso é chamar a polícia e apanhar e levar para a cadeia. Porque não é o fim da união conjugal. O fim da união conjugal é amor, unidade, estabilidade. E depois, pronto, tudo isso vai sendo alimentado com a compreensão e a gestão daquela união. Pois, então, quem é que uniu os dois lá em sacramento de matrimônio? É Deus. Depois, outra expressão, direito matrimonial, que consta no título do tema que me foi confiado. Direito matrimonial, quer dizer, complexo de normas na regulação ou na regulamentação da união. É esta terceira forma que eu estava a explicar, chamada sacramento do matrimônio. Complexo de normas. Muitas.
muitas. Eu penso que escrevi lá no fim, mas pronto, se houver uma repetição, já dizíamos os antigos, repetita Pois, então, muitas mesmo normas sobre o sacramento de matrimônio. Os que estudamos e fazemos o exercício letivo no seminário, sabemos que existe uma cadeira chamada munus, de Igreja munus santificante. Seria a função da Igreja de santificar, ou então o direito dos sacramentos. Nós na Igreja Católica temos 7. Nesta parte acadêmico-letiva e científica, esta matéria de união conjugal sagrada por Deus é estudada à parte. Quer dizer, uma ciência direito matrimonial. E com muitas reformas. O antigo presidente do Conselho da Santa Sé para a interpretação de textos legislativos chamava sempre a atenção sobre esta matéria e nunca aceitava que houvesse algumas introduções assim hermenêuticas fora da orientação magisterial sobre o sacramento do matrimônio. Penso que os irmãos, mesmo no âmbito acadêmico, nos últimos meses, ouvimos alguma matéria que atrapalhou não só o próprio autor, mas também os destinatários. Bem, ponto 2, capítulo 2. O sacramento do matrimônio na legislação canônica. Primeiro, doutrina bíblica sobre a origem divina do sacramento do matrimônio. Já foi referenciado aqui pelo primeiro preletor, o reverendo Sopado Celestino. De qualquer das formas, salvaguardo outras interpretações, porque mesmo sendo duas ciências diferentes, a Sagrada Escritura é fonte para a legislação, para a norma canônica, a Sagrada Escritura. Por isso, ouvi falar aqui de teologia do direito canônico, ou então a ética na atuação comportamental. É o ser humano que se comporta, age. Então, quais acho serem coisas que podemos reter e depois continuarmos a desenvolver na doutrina bíblica sobre a origem divina do sacramento do matrimônio. Ora bem, homem e mulher são criatura. Homem e mulher são criatura. Recordou-nos o Padre Celestino, já desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Segundo, homem e mulher no casamento. Agora, com muita atenção, pode ajudar-nos a percebermos este princípio doutrinal. Quarto, é mesmo nesta dimensão de união e com bases sólidas, surgem novos membros. Com bases sólidas. E com a prática natural, surgem novos membros. São os filhos por duas pessoas sexuadas em função da antropologia, quer dizer, homem e mulher. Segundo de 1983, com grandes reformas relativamente ao anterior Código de 17. Ora, dentro do Código nós temos a organização estrutural das matérias ou de princípios, portanto, os chamados livros canônicos, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, até o livro sétimo. As matérias sobre os sacramentos 7 vêm tratados no livro quarto do Código de Direito Canônico, livro 4, quer dizer,
a função da Igreja de santificar, quer dizer, a celebração dos eventos de salvação com os sacramentos. E o código é estruturado também em cânones, uma expressão que vem já de concílio e tal. Cânone, como estamos a ser seguidos por outras pessoas, aqui já é um mundo acadêmico, mas nós temos o cânone, que se estivéssemos no âmbito civil, talvez se fosse artigo, o nome cânone. E neste livro 4, nós temos muitos cânones a regularem a união conjugal chamada sacramento do matrimônio. Recordo aos irmãos aquela clássica organização estrutural destes 7 sacramentos. Os 3 que estão ali, e vale a pena recordar mesmo isso. Os 3 primeiros que estão ali, chamados sacramentos para iniciar um ser que disse sim a Deus e quer continuar a seguir numa comunidade chamada Igreja. São chamados sacramentos da iniciação cristã. Iniciar. Se eu estivesse num ambiente militar, seria recruta. E, portanto, antes de ir à defesa de elementos essenciais, alguém tem que trabalhar, mas você está iniciado. Se fez recruta ou não. Saiu de mancebo para a capacidade de defesa e atuação. Iniciação cristã. Pois, iniciado ou iniciada, a pessoa está em condições de realizar outras ações de liberdade, de consciência e de vontade. Surgem os outros 2, e diz assim a doutrina sobre o exercício destes 2 sacramentos de serviço. Quer dizer, decidiu, escolheu, vai servir como padre, decidiu, escolheu e vai servir como casado na igreja, em matrimônio. E depois os outros dois de cura são para o padre pároco, é mesmo esta aqui. As 2 instâncias de formação institucional, filosofia e teologia. E são também os mesmos cânones usados para aquela pastoral que eu estava a dizer, a pastoral judiciária. Portanto, a sentença de nulidade matrimonial deve vir fundamentada, não porque eu não tenha o poder de dissolver ou anular o que Deus uniu. É levado por nosso Senhor Jesus Cristo a sacramento. É um pacto. Um pacto de um homem e uma mulher. Os 2 se constituem, são, segundo o conceito antigo, latino, consórcio. É como se fossem sócios numa sociedade não comercial, nem interventiva, economicamente falando, mas numa sociedade estável. Estável. Porque se for instável, muitas outras sociedades cairão nesta instabilidade. O momento para encontrar as causas da instabilidade talvez escapem. Consórcio, diz o texto, íntimo de toda a vida perene. Segundo, ordenado por sua índole natural, ao bem dos 2, quer dizer, ao bem dos cônjuges. Terceiro, ordenado para a procriação. Prole são os filhos. 4, ordenado para a educação desta prole. Então,
quatro principais características numa rápida definição de matrimônio, tal como concebemos lá, isolando das outras formas de união conjugal. Portanto, uma união, texto bíblico se transforma numa única vida, num único ser. Penso que temos aqui listas que poderiam ajudar-nos nesta dificuldade antropológica em dizer, quer dizer, o mesmo, é a mesma pessoa. A mesma pessoa quer dizer, as duas liberdades, as duas vontades compreenderam e uniram-se num único projeto, talvez isso assim, num único projeto. Qual é o projeto? Viverem juntos, aceitar os filhos como dom disto de viver juntos e depois estarem em condições de educar e manter a continuidade. Entre os batizados, Jesus Cristo levou este pacto sacramento, a sacramento, entre os batizados. Sei que não terei tempo, mas atenção, entre os batizados, quer dizer, ele, ela, batizados, unidos, em sacramento de matrimônio. Depois entram aqueles requisitos próprios, a obrigatoriedade de preparação, da evangelização, a obrigatoriedade da constituição de processos, claro, por causa dos efeitos civis depois da realização do ato, trata-se de uma sociedade. Este contrato matrimonial é válido, começa ali uma sociedade, sociedade conjugal. Há o aspecto da inseparabilidade, e isto por causa das suas grandes propriedades, que é a unidade e a indissolubilidade. Quando é que começa a existir este sacramento de matrimônio, segundo a legislação canônica? É no momento da apresentação do consentimento, do pacto nupcial. Cito o cânone 1057. Quer dizer, homem e mulher se recebem mutuamente. Ora bem, a articulação entre a natureza e a cultura da humanização sexual é o que acontece ali. O modo antropológico subjacente no matrimônio é uma verdadeira unidade substancial da pessoa humana. Pronto, fui colocando estas definições que não fogem da Bíblia nem da própria legislação, mas o esforço hermenêutico que estamos a fazer, já disse, é por causa das minhas três dimensões na atuação pastoral, seja aquela substancial paroquial, acadêmica e aquela formal, jurisdicional formal nos tribunais. Então, uma integração harmônica das tendências da alma e do corpo. Talvez os santos filósofos nos ajudem na compreensão desta antropologia humana, antropologia sexual, antropologia do amor, posto por Pesquet, na relação conjugal matrimonial, é a maturidade do amor e não casamentos, vamos lá, por encomenda ou ocasionais. Portanto, esta associação entre amor sexual humano e amor conjugal, estamos a ver que responde àquele consentimento que rapidamente na celebração do matrimônio os dois dizem, falam, e às vezes passa despercebido pelo próprio assistente do matrimônio. Pois se não for pronunciado publicamente, quer dizer, a audição mútua para os dois e os assistentes, que podem ter o nome de padre que assiste, bispo que assiste, ou padrinhos que aceitaram, este consentimento, se não for bem, alguns exigem mesmo, se houver dificuldade em línguas, que haja uma interpretação correta do que cada um está a dizer ao outro. É isto. Isto é que faz o sacramento do matrimônio. O matrimônio faz, produz
Se não houver o consentimento, pronto, é falha já. E costuma ser uma das principais causas naquela pastoral judiciária para que o juiz aproxime a sentença, a nulidade do sacramento da vida. Porque, olha, o consentimento tinha sido ferido. O que feriu o consentimento? Pois é o trabalho todo. Agora começa a bascular, começa a falar com ele, volta para onde fizeram o curso, veja que teve iniciativa, não sei quanto mais. A integração harmônica da experiência do corpo e da alma e do corpo para a maturidade do amor, a associação entre amor sexual humano e amor conjugal, a eficácia jurídica do consentimento, bem pronunciado, eficácia jurídica, porque senão estraga toda a forma canônica do sacramento do matrimônio e pode produzir outras situações. A ausência de impedimentos, quando não há impedimentos, hoje não vou recitar aqui todos os impedimentos. Quando não há, quer dizer que é caminho aberto para a manifestação do consentimento segundo a lei. Pronto, isto podemos passar. Sim, o tema do sacramento do matrimônio, que é importantíssimo no ordenamento jurídico canônico, todo o ordenamento. Quando falamos em ordenamento jurídico canônico, não nos referimos ao códice juris canonis. É uma parte. Senão, o ordenamento jurídico canônico é todo o mundo na legislação de várias situações na Igreja Católica. Ordenamento jurídico canônico. Tudo. Seja a norma universal, como as normas particulares, seja nos institutos de vida consagrada ou outras associações de fiéis. Neste segundo capítulo, pensei terminar com esta palavra, a crise atual do matrimônio. Eu acho que não é atual, porque estava a ver ali um texto de 1978, e o autor daquele texto citou ainda textos de antes de 17, o Código 17, e portanto não penso ser uma crise assim, rigorosamente falando, atual. Talvez algumas situações observadas por nós, os atuais, então exigem também uma leitura atual. Eu, senhora. 5. Medos ante as exigências da vida matrimonial ou da vida conjugal. 6. Gestão de bens, sobretudo os bens matrimoniais. Infelizmente, bens matrimoniais. Bom, já vou terminar. O último ponto seria o direito matrimonial e implicações pastorais. Ainda bem que estão aqui os senhores estudantes do curso de teologia. Não é preciso esperar ser padre. O teólogo já costuma pôr em moto as situações matrimoniais, ajudando o pároco na catequese ou na pastoral familiar. E é mesmo o primeiro ponto que eu escrevi aqui. Direito matrimonial e implicações pastorais. Primeiro, é preciso salvaguardar, lutar e promover e nunca esquecer a pastoral familiar e vocacional. Não somos nós os padres que começamos a incitar e até os jovens a casar. Mas se vê, sabe, o meio familiar. Ela sai debaixo da saia da mãe e do teto dos pais, sai de lá. Ele também sai debaixo da saia da mãe, debaixo do teto dos pais e vai. E se encontram e formam outra habitação, outra comunidade. E, portanto, a pastoral familiar, penso que não deveria começar na comunidade paroquial com um grupo ou movimento apostólico, em casa. Em casa. Ouvi aqui na primeira preleção o conceito também é adotado e defendido pelo Papa Santo João Paulo II, o conceito sobre a igreja doméstica, não é? Aquela da domesticidade em casa é aquela que chega à comunidade grande paroquial ou à comunidade grande cristã. Segundo, formação dos jovens para o matrimônio. Formação dos jovens para o matrimônio. Os irmãos estudantes, e não só, podem depois consultar os temas
tratados no último ano do triênio dedicado à criança pela CIAS, 2023-2024. Terceiro, atender o desejo dos fiéis é responsabilidade do pároco, não só. Quem é que deve atender os potencialmente candidatos para o sacramento do matrimônio, mesmo estando submisso ao ordenamento jurídico canônico? Quantos intervêm para a avaliação e certificar se podem casar na igreja? Quantos intervêm? Só um exemplo rápido. Portanto, 18 anos, 19, a caminho de 20, casam, alguns meses depois, o matrimônio faliu. Alguns meses depois, não mais decente, aparece no passo para solicitar a declaração de nulidade. É tudo intensivo. Atendimento intensivo, formação intensiva, matrimônio intensivo, vida intensiva, tratamento também para a cura do que ficou, tudo intensivo. Mas penso que não vale a pena. É preciso uma estabilidade, porque é evento da salvação e evento dos fiéis. Atender, então, talvez os irmãos párocos estejam em primeira linha para este atendimento. Evitei usar a expressão audiência com o pároco. Quarto, averiguar o atual estado relacional ou conjugal dos candidatos para o matrimônio. Averiguar. Pronto, a expressão está não é muito difícil. É o que acontece no momento da instrução do processo antes do sacramento de matrimônio. O pároco se preocupa, talvez pedir bilhete de identidade. Eu, nas 3 jurisdições pastorais, costumo aconselhar, vai primeiro para o assento de batismo. Talvez o assento de batismo te revele outras situações na capacidade e requisito para a homologação ou para a assistência do sacramento do matrimônio. Documentos. Agora, vamos dando conta de que não chega só o documento, seja o bilhete de identidade ou o batismo. Conto-vos 2 casos que estão ali a ser a cabeça, passa a expressão, na outra jurisdição, jurisdição formal dentro do tribunal. Os irmãos casaram, e não muito longe de nós, quer dizer, anos passados. Casaram, numa determinada paróquia. Sim. O pároco negligenciou enviar a notificação de casamento à paróquia de batismo. Quer dizer, não enviou a notificação. Penso que podemos compreender, né? Notificações são comunicações oficiais, jurídicas, de um lado para o outro, que é do lugar a quo para o lugar a quo. Sobretudo não, sempre depois do primeiro ato sacramental do batismo. Crismou-se ali, é da responsabilidade do pároco mandar a notificação. Realizou aqui o sacramento de matrimônio, é da responsabilidade do pároco mandar a notificação à paróquia de batismo de quem casou aqui. Seja corrigindo se casou. Isso é rápido, é regulado. Então, naquele casamento dos irmãos, o pároco negligencia. Quer dizer, não enviou a notificação. Talvez tenha confiado com o cartorista, Depois, o ano passado, este irmão foi para uma outra paróquia e tentou e realizou o sacramento de matrimônio, mas no formato acordo quadro. Os párocos estão dentro, os párocos estão aqui lá dentro. Sacramento de matrimônio, este último, no formato acordo quadro. 3 dias depois, aquela primeira mulher foi fazer confusão junto do padre. Aquele lá, fazer confusão. O pároco, o que fez? Sem o procedimento próprio, que é o formal, risca o assento de matrimônio e com um papel assim declarativo, com assinatura de testemunha, declarou ele nulo o sacramento.
está a ver, né? 3 negligências e criaram uma situação difícil para 3 pessoas. O senhor, a dona, a senhora, primeiro matrimônio e depois agora esse matrimônio terminado. Agora, como solucionar? E quando averiguar, portanto, depois desta averiguação, seria bom que o pastor às vezes vale-se ou do assistente, coordenador da família, ou avaliar um pouco. Eu escrevi estado atual dos candidatos, nem usei a expressão no bem. Porque às vezes, sim, sabe, são namorados, tem que saber o plano. Até porque a primeira instância antes do matrimônio. A igreja diz que devem namorar. E muitos santos livros aqui em Santa Ana, tem muitos livros aí sobre este momento, né? Devem namorar. São namorados, sim. Depois, é nesta averiguação que o pastor também toma conta se já houve outros vínculos. Quando estive na Sé Catedral, na instrução do processo antes do matrimônio, estava um candidato, sacerdote, mas já não exercia, e passou muito tempo no assento do batismo dele, nem estava verbado a ordem, sacramento não estava verbado, não é? O padre, eu pedi o assento do batismo, não estava. Sim. Depois, naquele diálogo, tinha o vínculo, qual é o vínculo? Ordenação. E, portanto, tivemos de esclarecer ao candidato e para todos os assuntos. Quinto, propor o CPM. Propor o curso. Mas é obrigatório. Nós chamamos curso. Curso de preparação pré-matrimonial. O diretório da CIAC usa a expressão reuniões. Mas por que assim? E porque, sobretudo aqui em Luanda, insistimos muito na articulação acadêmica e técnica desta preparação. Por causa de vários problemas. Senão, se são batizados e eu, pastor, o padre, confirmo que são membros da comunidade paroquial. Terceiro, tenho a consciência, eu, pastor, de que fizeram o catecumenado. Portanto, estas matérias não começam no curso de preparação matrimonial. Quem fez o catecumenado, quer dizer, assumiu o sacramento de batismo, não por intermédio de pais e padrinhos, mas ele mesmo aprendeu os 7 sacramentos, a sua estrutura organizativa e também o seu acolhimento. Sabe que quem vai casar na igreja não fica padre. Quem fica padre não vai casar na igreja. Sabe o catecúmeno? Sim? Sabe o catecúmeno. Portanto, o diabo, né? Sexto, vamos avançar. Diálogos prévios. Diálogos prévios. Acontece no cartório. O pároco, os candidatos ao sacramento de matrimônio e outros possíveis assistentes. Nas constituições sobre esta matéria do direito matrimonial, há uns que dizem testemunhas e há outros que falam padrinhos. Nos anos passados, andamos ali em discussões de que tal, quais são os requisitos para os padrinhos no sacramento de matrimônio ou na união conjugal. Padrinhos. Padrinho para o casamento, os requisitos não são os mesmos do padrinho para batismo e confirmação. Para o casamento, basta que seja adulto, saiba o que está a acontecer e depois, pode assinar
o texto de certificação de ato conjugal realizado. Agora, por uma questão de segurança pastoral, por uma questão de acompanhamento familiar, muitos esses diálogos acontecem no cartório com os chamados testemunhas abonatórias do Estado Livre dos Nubentes. Então, ali sim, são mesmo corresponsáveis no anúncio da liberdade e do Estado livre daqueles aí. O pároco até pergunta, conhece? Sim. Há quanto tempo? Não deve ser até parentes. Quem é que deve ficar ao lado na celebração do matrimônio? São esses que chamam padrinhos do ato. Padrinhos do ato. Algumas paróquias pedem, alguns fatos pedem que sejam os mesmos, outros diferenciam, etc. Mas pronto, por favor, já concluindo. É preciso uma correta instrução do processo antes da celebração do matrimônio. Antes da celebração. Agora, naquela pastoral dos tribunais, quando a gente procura a causa que está a aludir para a nulidade do ato realizado, nós somos obrigados a ir mesmo à base. E às vezes a base nos revela um ato, um livro, só com a assinatura dele e dela, sem a redação dos outros elementos importantíssimos para um processo do ato, que também com grande valor, né, os efeitos. Me faz entender, não é? Correta instrução do processo. Os elementos para o processo vêm dos próprios candidatos. Os documentos para o processo são elaborados cumprindo até a norma própria, os documentos. O livro para o matrimônio é uma elaboração regrada. Os elementos constantes naquele livro são de continuidade até pós-morte. Até pós-morte. E, portanto, o que a cartorista ou o cartorista faz lá é transcrever o que está naquela instrução do processo que o pároco organizou. Aqueles processos que nos chegam da cúria para o deferimento, eu às vezes, com toda a humildade e com todo o respeito, costumo responder não só a graça pedida, mas uma ou outra ajuda. Quais são as principais causas que levam os processos lá na cúria e revelam a incapacidade? Incapacidade no bom sentido, né? Incapacidade do pároco para assistir àquele matrimônio. Primeiro, matrimônio com um problema de disparidade de culto. Um cristão e um não cristão nem católico. Quer dizer, um batizado e um não batizado. Disparidade de culto. E, portanto, o processo vai à cúria, o pároco é incompetente. Então, precisa de deferimento do bispo para assistir àquele matrimônio. Aquele processo vai ler tudo completo, não metade. Quer dizer, o bispo deve ler tudo mesmo, tudo antes de deferir e permitir que o seu fiel case com o não batizado. Segunda, mista religião. Mista religião. Quer dizer, um católico e um batizado, mas não na igreja católica. Mas aquele batismo é válido na igreja católica. O diretório da SIASP explica bem. Depois, uma terceira forma de pedido da graça ao bispo é o matrimônio com dispensa de proclamas. Quer dizer, por razões fortes, o padre não vai fazer publicidade daquela futura celebração do matrimônio. Por razões. Porque proclamas são uma norma obrigatória, um cumprimento obrigatório. Proclamas. Eu agora costumo pedir para aconselhar aos padres que façam isso tal como a norma recomenda. Pelo menos 3 domingos antes da celebração do ato. Isto por quê? Às vezes tem residências diversificadas, um ali, outra vez. Isso não é problema. Até que podem fazer o curso em lugares diferentes, desde que atingem um pároco local e onde estão a fazer o curso, depois chegar à certificação de que fizeram o curso. Isto por quê? Porque em menos de um mês, feita a publicidade, pode haver mudança no estado de vida dos momentos. Em menos de um mês, já costuma acontecer. Em menos de um mês.
E se já instruiu o processo todo, já verificou que lá naquela parte do avergamento nunca houve vínculo anterior. Ora, um mês depois, mas então, outro dia, o processo chegou lá com espaço livre de vínculos. 3 meses depois, o outro pedido e a outra pesquisa, já havia algumas anotações no estado do avergamento. E agora, como vamos fazer? Instrução correta do processo. É preciso observar as normas canônicas, é preciso o padre observar as orientações pastorais, é possível que em cada diocese o bispo tenha dado orientação relativamente à celebração do matrimônio. Nós vimos isso quando, no período de Covid, havia algumas normas anexas às normas universais sobre a celebração do matrimônio. Agora, em Angola, com muito rigor, é preciso observar as normas concordatárias, ou então as normas do acordo quadro. Acordo quadro. E há ali o envolvimento das duas autoridades, a autoridade eclesial, submissa às normas do direito canônico, e a autoridade estatal, submissa às normas da conservatória. Pronto, é preciso ver bem e tal para que não haja problema na estabilidade familiar, ou então na solução quando esta união não foi. Pronto. Hoje os párocos já também podem dar uma explicação mais ou menos aproximada ao tipo de solução que o bispo, como juiz no tribunal, dá. O pároco pode começar. Lá, para ajudar os irmãos, eu costumo pedir tudo o resto talvez possa conseguir ele próprio, mas atenção, neste ponto, por favor, vai falar com o seu pároco e ele vai ajudar para que o que está a pedir seja bem analisado e que a igreja te responda bem e que possa vir a continuar a usufruir os outros bens fundamentais como fiel cristão, e por causa do matrimônio que estragou, ficaram suspensos muitos bens. Muitos bens. Eu vos confesso, tanto lá nos países do Ocidente, nesta prática da matéria processual, no tribunal, assim como aqui também na nossa cúria, depois de 4 ou 5 horas, é um caso sério. Quer dizer, aqueles irmãos e aquelas irmãs sofrem por causa dos bens que ficaram suspensos. E dizia o Papa, quando houve a reforma, depois de 2 sínodos ligados à família, depois a reforma no Código de Direito Canônico relativamente às matérias do Tribunal, foi uma das principais causas que ela viu o Papa. Portanto, quando o fiel, ela ou ele, sofrem por causa do matrimônio que faliu, é a igreja que sofre. Obrigado. O autor da união conjugal de Deus e a Sagrada Escritura é fonte para a legislação, para a regulamentação do sacramento do matrimônio. Outro sim, o matrimônio, instituição natural, assume uma nova identidade que o torna matrimônio canônico, de tal sorte que entre os batizados só é válido o matrimônio sacramento. Cânone 1055. E o elemento causativo é o consentimento. A identidade primeira e mais profunda do matrimônio não está no termo contractus, que indica eminentemente uma realidade jurídica vinculativa, mas no termo consórcio, aliança, pacto, que exprime uma realidade baseada no amor. Por isso, os bens do matrimônio são os bens dos cônjuges no sentido mais pleno, espiritual e humano, a procriação e a educação da prole. Eis o momento do diálogo, pelo que pedimos brevidade e clareza. Inicialmente, chamamos o reverendo Padre José João, que tem uma contribuição.
contribuição refere-se ao esclarecimento do termo família. Portanto, é uma contribuição. Se eu errar, temos aqui o nosso pastor que pode, talvez estiver fora da doutrina da igreja, nosso pastor pode reorientar. Sempre precisamos saber que no nosso contexto, quando falamos de família, é preciso que seja claro que não se trata de qualquer família. Aliás, aqui o nosso bispo falou dos modelos antropológicos, né? De família, de matrimônio. Portanto, trata-se de família cristã. Mas também, falar de família cristã não é uma ideia. Tem de ser uma família onde se viva a fé em Cristo, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Uma família cristã significa também uma família onde se vive a esperança cristã. E, acima de tudo, como sabemos que a virtude maior, uma família em que se viva a caridade. Portanto, uma família, um grupo de pessoas, um homem e uma mulher, ou qualquer outro grupo que seja, que não viva estes elementos, não é família cristã. Obrigado. Fernando Yadicota. Pedimos que se aproxime a caixa de som para, a partir de lá, fazer a pergunta. Agradeço pela oportunidade. Vou diretamente à questão. A partir das 3 formas de união conjugal, tendo em conta as implicações pastorais, como justificar nos tempos atuais, ditos pós-modernos, com a propagação da ideologia de gênero e de outras ideologias que enfrentam o matrimônio e a família tradicional, o casamento monogâmico e heterossexual? Albano Benguela. Muito obrigado. Diretamente a pergunta. Visto que o matrimônio é um sacramento que se vincula realmente em Cristo e se manifesta no consentimento dos cônjuges, queríamos saber o que está na base da sacramentalização deste mesmo sacramento. José Inlabro. Obrigado pela oportunidade. Reconheço o quanto está à margem a minha questão, pois a Vossa Excelência, na prolação do tema, fez menção e é daí onde vou basear a minha questão. Excelência, gostaria de saber da vossa parte o que acontece a um casal que tinha de comum acordo aderido ao Instituto do Divórcio, porém, depois de algum tempo, a vontade de falar mais alto e o amor renascer entre ambos. Porventura, a legislação do Código de Família consente a reunião conjugal? Obrigado pelas questões e também pela preocupação.
Este momento é fundamental, este perguntas e respostas. É assim que o preletor continua a desenvolver o tema noutros âmbitos e noutras dimensões. Senhor José, divórcio e reunião conjugal. Eu não sei esta segunda parte, o que é que queria saber. De qualquer forma, vou dizer, pronto, desde Instituto Divórcio acolhido no ordenamento jurídico angolano. Pronto, uma primeira intenção é fazer com que a outra parte não sofra naquela união de duas pessoas. A outra parte poderia estar a sofrer, vamos às expressões adiantadas na interpretação legislativa. Primeiro, ou por infidelidade, adultério, ou outras situações. Eu até não falei disto ali, entre as crises na família. Talvez seja só problema nosso, mas afinal não é só problema nosso. Talvez aqui tenha esta expressão, não é, de problemas de feitiçaria, ou de problemas culturais. Portanto, salvaguardar a parte vítima. E mesmo para o próprio Estado, é um recurso difícil. É um recurso difícil. Portanto, entender ou continuar a salvaguardar o Instituto de Divórcio não é um fumar cigarro, depois deita a parte final para não queimar o dedo. Depois, não, quer dizer, sim, o Estado separou aquilo que um dia ele uniu. Mas atenção, o juiz pode determinar a nova relação do pai com os filhos. O juiz pode determinar. E a nova relação do pai para com os filhos saídos naquela união conjugal talvez tenha a intenção, assistência material ou cuidado material, mas isso não chega. Isso não chega. Portanto, houve uma relação, seja de 3 meses, de 6 meses, será que corta mesmo? Será que um dia ele vai dizer, estes são meus ex-filhos? Nunca vai dizer que são meus ex-filhos. Mesmo que haja solução legal. Portanto, é um instituto muito difícil, também para o próprio Estado, e, portanto, o elevado número de divórcios está a dizer que algo não está bem. Não porque, agora sim, o Instituto acolhido no ordenamento jurídico está a funcionar. Sim, está a funcionar, mas está a prejudicar, está a danificar, está a desnaturalizar aquilo que seria a natureza própria de homem e mulher, que o próprio Estado diz. São, quando se juntam e realizam um ato formal, começa eles como que a base, a célula da sociedade. Havia uma mão levantada. Pode ser que haja um ponto antes de passar para uma outra situação, ou posso avançar? Depois vai entender. Sim, posso avançar ou quer intervir agora? Pode ser que eu possa avançar. Depois lhe damos a palavra. Ok. Senhor Fernando, 3 formas, atendendo às implicações pastorais, casamento monogâmico e heterossexual. Hoje, o sacramento do matrimônio é aquele realizado entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Homem e mulher de verdade, como diz a criança mesmo. Homem e mulher de verdade. Quer dizer
os dois possuem os órgãos genitais naturais. Segundo, os dois estão em condições de realizar o ato sexual como gerador de filho. Sacramento, naquele estado de batizados, não é? Unindo-se os dois, é esta união, segundo Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo levou a dignidade de sacramento. A dignidade de sacramento. Todas as outras formas legais, a chamada forma canônica, serve para legitimidade do ato realizado. Essa é a forma canônica que implica não a missa da celebração, antes a preparação, a instrução do processo e a própria celebração. Outras situações entram, aquilo que eu estava a dizer, muita matéria, desta aqui, às vezes escapa na pastoral substancial e na pastoral acadêmica. Aparece na pastoral de soluções. Aquele ensinamento sobre Paulo, na correção ou sanação de um erro, mas que sabe-se mesmo que uniram-se, não é? Depois, não tive tempo para falar daquelas situações ali que, na comparação das três formas, há elementos comuns, tanto no casamento familiar, no casamento civil e no casamento religioso, ou sacramento de matrimônio. Por exemplo, a unidade. Portanto, nunca o alembamento é feito assim de um homem e 3, 4, 5 mulheres, ou uma mulher e também já há, né? Ou uma mulher e 3 homens. É sempre o aspecto unidade. Unidade. E depois, agora sim, vamos puxando um pouco na interpretação de grandes valores também naquela forma familiar. Há o desejo, até porque é corroborado este desejo por muitos, família dele. Os princípios, eles dizem dos mais velhos, não sei quanto mais, mas estão a falar. Olha, o que acontece é esse, alguns atos onde eu fui como pesquisador para ouvir, tomar nota, não sei quanto mais, porque o que acontece lá nos alembamentos e outras expressões culturais e familiares não está escrito, não está regulado. E então, pois, os mais velhos estão a tratar o assunto para os dois que vão casar, não estão nem aí. Não estão nem aí. Vão aparecer para situações especiais. Descubra, tem a tua mulher, tem, agora veja, não sei quanto mais. Pronto. Mas o que se estava a falar sobre o futuro dos dois, a estabilidade dos dois, eles próprios não estavam ali. Não estavam ali. Senhor Benguela, matrimônio e sacramento. Bom, penso que eu já respondi. A sacramentalidade daquele ato entre um homem e uma mulher. Sacramento. Mesmo esta expressão sacramento, eu lembro-me na discussão sobre o acordo quadro que aceitou o Instituto Sacramento de Matrimônio. Parece até que pronto, ficou assim, quem é que ia perceber o conceito de sacramentalidade? Há alguns textos que mencionei aqui, no texto, algumas fontes, né? Muitos intérpretes dizem que é muito difícil definir matrimônio. Agora ouvi, pelo primeiro nosso preletor, né, a dificuldade na definição da família. Passou agora para esclarecer. Sacramentalidade. Agora, na reforma do Papa Francisco, já começa a aparecer como causa, não é, da nulidade matrimonial. Quer dizer, o aspecto sacramental desapareceu naquela união. Mesmo com a atenção agora aqui suplicante, o último mesmo com aquela bênção. Se diz que Deus está a nos abençoar, você, padre, está a fazer o que é? Pois, na interpretação canônica, este padre é um assistente qualificado. Depois vêm os outros assistentes, que são chamados de padrinhos ou testemunhas ambulatórias do Estado Livre dos Nubentes.
Chamamos o Sr. César e em seguida o professor Fênio. Era mesmo só uma nota pequena. Quando falava como da outra pergunta, casar, divorciar, casar, divorciar, depois voltar a casar. Novas núpcias, então. Ou seja, quando ele disse, eu lembrei-me de que é um caso muito concreto e de repercussão recente, por causa de ser figura pública. O último presidente do Futebol Clube do Porto, português, Pinto Costa, ele casou com uma extraordinariamente católico, religioso, muito próximo da hierarquia católica na cidade do Porto. Ele está sempre próximo do bispo. E o amigo dele é o bispo que foi o responsável por essa reunião da juventude, da Jornada Mundial da Juventude. O bispo responsável. Ele é muito amigo dele. Esse senhor, concretamente, casou com uma senhora, divorciou-se da senhora, depois de um tempo depois voltou a casar com a mesma senhora. Bom, isso já é estranho no civil. Imagina no religioso como é que isso ficou. Eu peço desculpa, senhor. Não, o que vai intervir agora. Adelino Fengo. Senhor? Adelino Fengo. Olha, peço desculpa, pode só, antes que não me escape, por favor, depois me damos uma palavra. Pois, afinal, o programa do nosso colega era Novas Núpcias, não é? Pois, bem, eu insisto, no ambiente acadêmico e jurisdicional, temos de saber bem essas expressões. Casamento e sacramento do matrimônio. Mesmo que nos livros e nos manuais apareça casamento, eu chamei a atenção no princípio, no cuidado da definição e contribuição terminológica dos institutos adotados e regulam. Portanto, no civil, quem une é o Estado. Então, tem aquele formalismo, não sei o quê, preparar o processo, fazer publicidade, preparar o lugar onde casa, tudo isso regulado. Alguém em nome do Estado deve aceitar isso e fazer ele? Quem tem o poder para cortar aquilo que um dia é o próprio Estado. É o próprio Estado. O instituto jurídico que o Estado outro ato conjugal. Penso que basta assim para não alongar mais. No ordenamento jurídico canônico, o que acontece é que não é o homem que une os dois.